A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, que todos se encontrem na doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem sauda a igreja é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. E hoje, por preparação do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu venho novamente entregar uma mensagem à Igreja de Cristo, aleluia, para aqueles que estão se preparando para naquele grande dia triunfal encontrar o nosso lindo e maravilhoso Rei nas nuvens, para que nós possamos viver eternamente com o nosso Salvador Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Igreja do Senhor, era para me ter gravado esse vídeo no dia de ontem, eu não pensava em gravar, eu não pensava em entregar à Igreja de Cristo, mas o Senhor Jesus me cobrou. Ele me cobrou e ele falou que se eu não passasse eu ia pegar peleja, porque é assim que funciona as coisas do Senhor. Quando ele ordena, a gente tem que obedecer, e se nós não obedecemos, nós pegamos peleja. E eu não sou o tipo de vaso, vou dizer dessa forma, que não entrega aquilo que Deus me mostra. Eu entrego tudo o que Deus me mostra de rolo, de revelação. Mas quando se trata de experiência com Ele, eu não gosto de entregar, porque sei que existe ainda esse povo que é um pouco idólatra, que não vê que aqui deste lado tem uma pessoa igual eles, pecadora, com limitações, com medos, errante, falha, pó, barro, que está no mesmo caminho, que está na mesma peleja de lutar, alamaia, para ser salva. Porque eu já disse para os irmãos que experiência pode ser a pessoa que for nesta terra. Experiência com Deus não salva, dons não salva, arrebatamento de espírito, de sentido, nada disso vai nos salvar. O que nos vai salvar é uma vida de obediência na presença de Deus, pegando a mão de Cristo e nos soltando, levantando e caindo, ainda que seja arrastado, entrar pela porta da salvação. É isso que vai fazer com que a gente seja salvo naquele grande dia. Não é expulsar demônio, não é um dom cura de maravilhas, o dom maravilha de Jesus, perdão, não é cura, libertação, visão, nada, nem nada disso vai nos salvar, nada nisso. O que nos vai salvar é uma vida santa na presença de Deus, uma vida de renúncia, uma vida denegada, uma vida de obediência. Quando Deus fala não é não, quando Ele fala sim é sim, a gente baixa a cabeça, a gente aceita o não e o sim do Senhor Jesus, amém? Mas antes de iniciar, o Senhor me deu uma palavra que encontra aqui no livro de Mateus. Se a igreja quiser me acompanhar, foi a palavra que Ele me deu, aleluia, respaldado, aleluia, nesta nova experiência pela sua infinita misericórdia, que se encontra aqui no livro de Mateus, aleluia, capítulo 7, versículo 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Igreja do Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, dizendo que é estreito o caminho, que é apertado. Eu estava fazendo a minha oração, aleluia, quando comecei a sentir que ia ter uma nova experiência com o Senhor, quando escutei a voz do Senhor, que Ele disse para mim: venha comigo, que há chegado o momento de dar-te outra experiência, para que vejas que eu não vou vir arrebatar placas de igreja. Eu vou vir arrebatar. Eu venho por um povo santo, um povo separado, um povo lavado com o meu sangue. Venha e eu vou te mostrar que eu não venho por placa. Alamaia. Subimos rumo ao céu. Quando chegou na porta do céu, o anjo colocou uma roupa sobre mim. Sempre que eu tenho experiências com o Senhor, a primeira coisa que eu olho são as minhas vestes espirituais para saber se não estão sujas. E eu sempre tenho a aparência de uma jovem de 20 anos. O meu cabelo ele é bem longo, né? O meu cabelo é bem longo e as minhas vestes brancas, como se fosse uma túnica, digamos assim. Chegamos na porta do céu e o anjo colocou outra roupa sobre mim e um sapatinho como se fosse de algodão, como sempre ele coloca. Nós entramos e o Senhor me levou até um templo que tinha ali dentro do céu, irmãos. Um templo de oração. Mas esse templo não tinha nome. Não havia nome algum escrito, não havia nome de nada, de nenhuma denominação. Não existe nome de denominação no céu. Isso é heresia do diabo. Isso é mentira de Satanás. Halamaia. Isso é mentira, porque eu fui arrebatada ali e não existe placa de igreja terrena ali. Halabashibicolamaia. Não há nome de placa de igreja ali no céu. Nós entramos e estava cheio de pessoas. Eu perguntei: Senhor, quem são essas pessoas? Quem são eles? O Senhor respondeu para mim: esses são os que partiram com salvação ao meu encontro.
Esses são os que um dia viveram na terra, Halamaia, e estão aqui descansando no seio de Abraão, estão aqui descansando até no dia do julgamento final. Ele estava adorando o Senhor e se sentia toda a glória de Deus dentro daquela casa de oração, Halamaia. Os bancos eram de ouro e o piso era como se fosse de algodão, Halamaia. Eu sentia aquele piso ali muito suave, muito delicado, abaixo dos meus pés. Foi quando o Senhor apontou e disse bem assim: vês aquele homem ali que está de joelho? E eu via um homem de bruço, de joelho, como se fosse um judeu. Exatamente como eu oro quando eu estou com os irmãos, quando o Senhor me permite, e mais na maioria das vezes, eu oro sozinha assim, com a cara no pó mesmo, em sinal de humilhação, de dependência ao Senhor. Era como se tivesse de joelho, como se fosse um judeu. Os judeus oram com a cara assim no pó, com os joelhos dobrados, de bruço, com a cara no pó. E o Senhor apontou: vês aquele homem ali? E eu disse: quem é, Senhor? Aquele ali é Abraão, o pai da fé, Halamai. Vês aquele outro ali? E eu disse: quem é, Senhor? Aquele ali é Jacó, Halamai. E vês aquele outro ali? Eu disse: quem é, Senhor, aquele homem? Eu disse: aquele é Elias, Halamaia. Eu vi eles, Halamaia, ali dando glória ao Senhor, adorando ao Senhor. Nessa hora eu comecei a chorar muito, muito, muito na presença do Senhor. Eu chorava que nem criança sem parar. Eu dizia: Senhor, eu não mereço tal experiência. Senhor, eu não mereço tal experiência. E nessa hora eu questionei ao Senhor e disse: por que tu segues me dando experiências como essa, quando tem muitos irmãos que estão aí no meu canal querendo ter experiências contigo? Por que tu me segue me dando essas experiências? Foi quando Jesus respondeu: eu vi graça no teu coração. Muitos querem ter experiências, mas querem se exaltar, querem ser famosos com as minhas experiências que eu dou para eles. Eu vi graça em ti, tu nasceu para este propósito, tu vai ter experiência comigo toda a tua vida, se assim tu ficar na posição de humilde. O Pai sondou o teu coração, Halamai, e eu sondei o teu coração, Halabashibikolamaya. Mas eu seguia chorando e eu dizia: eu não mereço e eu não mereço tal experiência, Senhor. Eu não mereço falar contigo, ó Pai querido e amado, Halamaia. Eu repetia uma e outra vez isso, porque eu me sentia muito indigna de ter aquelas experiências, de ver aqueles homens, Halamaia, tão tementes, obedientes a Deus, escrito e respaldado na palavra de Deus. Abraão, pai da fé, que é uma referência de obediência e santidade ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Foi quando o Senhor Jesus me tomou pela mão e disse: venha. Venha e verás que meu caminho é estreito e apertado e só vai entrar por esta porta, Alamai, aqueles que renunciarem ao mundo. Nenhuma bagagem vai entrar aqui no meu reino. Nenhuma bagagem entra aqui no meu reino, Alamai. E eu não queria passar a experiência ali mesmo. O Senhor, Alamai, falava comigo, eu dizia: eu não quero passar essa experiência, porque eu sei como os irmãos vão querer me idolatrar. Senhor, tem irmãos que não vigiam, que não vigiam e que não vigiam. O Senhor olhou para mim firmemente e disse: terás que passar experiência, porque isso vai elevar a fé do meu povo. Isso vai fazer com que o meu povo queira me servir ainda mais. Isso vai fazer com que o meu povo queira ter experiência comigo. Eles esperam, Alamaia, que tu tenha mais experiência comigo, para que tu leve a mensagem. Halabashibikolamai. Foi quando o Senhor me tomou a mão. Nós fomos para a porta ali da entrada do céu. Nós entramos por uma porta ali, uma porta estreitinha, pequenininha. Um anjo do Senhor estava na porta do céu. O anjo do Senhor estava ali, Halamai. Foi quando nós ficamos do lado do anjo e eu vi uma fila enorme. Era enorme aquela fila de tantas pessoas que haviam morrido na terra e estavam chegando ali na porta do céu. O Senhor Jesus Cristo olhou para mim e disse: preste bem atenção e escute, porque tu hás de passar tudo que estás vendo e tudo que estás escutando. Preste bem atenção para que possa passar com precisão, sem aumentar e sem diminuir ao meu povo. Eu fiquei observando aquilo ali, quando se aproximou, Alamaia, uma mulher. E a mulher disse: veja se meu nome está aí, pois eu fui serva de Deus lá na terra, servi a Deus. O anjo olhou para ela firmemente e disse: o que tu fizeste com o teu véu? E ela olhou e disse: eu cortei. E quando tu cortaste, tu pediste perdão? Ela disse: eu pedi. E você voltou novamente a cortar. Aqui está as tuas obras.
E ela disse, sim, eu cortei. E quando você voltou a cortar novamente as pontas, você voltou a pedir perdão, e o anjo do Senhor vinha como tipo uma régua medir. Não é a primeira vez que eu vejo isso. Não é a primeira vez que o Senhor me dá visões e experiências, que é medido o véu das santas na porta antes de entrar. E tem pessoas que se dizem da doutrina, que cortam os seus cabelos, que têm experiência com o Senhor e ensinam isso para os irmãos, Halamaia, estão em corda bamba. Estão em corda bamba, porque os meus olhos, Halamaia, viram ali na porta da glória o Senhor medindo o véu das santas. E eu vi ele medindo, o anjo do Senhor medindo, como se fosse uma régua de ouro, o cabelo daquela mulher que estava faltando. Quando ele viu que estava faltando, ele disse, tu não voltar te pedir perdão para trás de mim. Ali mesmo no céu, abria como se fosse um buraco, e ela caía para baixo e gritava. E aí vinha a próxima pessoa. A próxima pessoa. Foi então quando vi um homem na minha frente e ele disse, eu sou servo de Deus, nascido de novo. Nascido de novo. Eu preguei a verdade lá na terra. Eu vivi a verdade lá na terra. Aí o anjo olhava as suas obras e dizia, mas não é o que está escrito aqui. Foste casado 3 vezes. Deixaste a primeira, ficaste com a segunda e foste ficar com a terceira. Mas cada vez que eles falavam dos seus pecados, eles falavam as passagens bíblicas que condenavam os seus pecados. Foi então, meus irmãos, quando o anjo ressaltou a passagem que está em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ela viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada de adúltera. Se for de outro homem, mas morto o marido, livre estar da lei, assim não será chamada de adúltera, se for outro marido. Aqui no livro de Romanos está muito bem claro que a pessoa só está, Halamaia, livre para casar se ficar viúvo ou viúva, porque está ligado pela lei ao homem e à mulher. Esta ligação só acaba quando um, Halamaia, é recolhido. Não pode, Halamaia. O anjo ressaltou isso aqui deste homem que estava no 3º casamento. Ele dizia que ele pregava a verdade, mas estava no 3º casamento. Ele ressaltou isso aqui. Ele ressaltou e o homem ficou sem entender. Ele disse, não sabia. Alamai, não sabia. Aqui está. Aqui está muito bem claro a respeito desse assunto. Então o anjo disse, para trás de mim. Para trás de mim. Foi então quando abriu um buraco ali e o demônio pegou a perna daquele homem. E mais na frente vinha outra mulher. Atrás vinha outra mulher. Toda na doutrina. Não tinha cortado seu cabelo. Estava toda composta. O anjo começou a ler todas as suas obras. Porque tudo é exposto. Tudo vai ser exposto. Halamaia. Ali no inferno, eles estão sofrendo até o julgamento final, onde vai ser lido a sentença final, onde vão ser lançados no lago de fogo junto com Satanás e os seus demônios, o falso profeta, a besta e o anticristo. Ali no inferno é um sofrimento temporal até o lago de fogo. Veja esta mulher, então o anjo questionou por que as suas unhas estavam pintadas. Sabe de que estava pintada? De base. Foi quando Jesus olhou para mim e disse, nenhuma bagagem entra no meu reino. Eu não fiz ninguém com base nas unhas. Eu não fiz ninguém sem cutículas. As minhas santas estão transformando, mudando aquilo que eu dei para elas. Satanás tem entrado com a inovação, com a passividade dentro da igreja. Com a passividade dentro. Não, só um pouquinho. Só uma maquiagem leve, é só uma coisinha bem leve. É as noivas Judas que estão aí, que se dizem amar Jesus, mas não querem abandonar o mundo e não querem se enquadrar na palavra de Deus. Estão falando que ama Jesus com seus lábios, mas não estão dispostos a renunciar ao mundo, Halamaia, para se enquadrar ali nos parâmetros da lei celestial do Senhor, pois assim ele me disse ali na porta do céu. Irmãos, eram tantas pessoas que haviam morrido, Halamaia, e cada uma atrás da outra, ninguém estava entrando pela porta da salvação. Ninguém estava entrando pela porta da salvação. Por causa de uma base, ela perdeu a salvação. Uma base. Vale a pena, igreja do Senhor, perder a salvação por causa de uma base? Porque foi isso que ela levou para o inferno. Uma base na unha. Halamaia. Base na unha, cortar cabelo. Eu prego contra isso daqui. Assim como prego, Halamaia, contra o 2º, 3º, 4º, sabe mais lá o que do casamento.
Prego e vou continuar pregando, porque eu sei quem trata comigo, eu sei quem me dá experiência. Alamaia, rabashibicolaamaia. Vou pregar contra isso até o fim dos meus dias nessa terra. Pregarei doutrina até o fim dos meus dias nessa terra. Porque naquele grande dia eu vou ser cobrada do Senhor e eu não sou bobinha de colocar o meu pescoço em risco. Porque Satanás disse, ela não é boba, ela não é burra, ela prega a verdade. Eu a odeio porque ela prega a verdade. Ela sabe que se ela não pregar a verdade, o homem de branco vai cobrar dela. Eu prego contra todas essas coisas e vou continuar pregando, igreja do Senhor. E vou continuar pregando, Alamaia. Foi então quando o anjo, Alamaia, disse para trás de mim, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Foi então quando abriu um buraco e o demônio pegou a perna dela por causa de uma base. Por causa de uma base. E mais atrás vinha um outro homem. Ele disse, eu sou servo de Deus. Eu sou nascido de novo. Olha o meu nome aí no livro da vida. Pois eu, Alamaia, fui casado só uma vez com uma única mulher. Preguei a verdade do Senhor, preguei doutrina, preguei santidade. Foi quando o anjo lhe respondeu, disserte muito bem. Disserte muito bem, foste casado somente com uma mulher e pregaste doutrina, mas aqui estou vendo as tuas obras. Sois vangloriento, sois soberbo, Alamaia, sois arrogante. Começou a recitar todos os seus pecados. Um homem que tem um coração soberbo, um homem que tem um coração vangloriento, que se vangloria. Deus não começa a usar, já se exalta, já infla o peito. Eu sou usado, eu tenho unção, eu faço, eu posso. O que se vangloriou foi Satanás e foi expulso. Ele era um anjo querubim, um anjo perfeito, levantado para proteger e foi expulso do reino de Deus. O que dirá Alamaia de nós que somos pecadores errantes, fale pó, Alamaia. Ele foi, Alamaia, condenado também ao inferno, este homem. Pois o anjo disse, apartai-vos de mim. Foi quando abriu um buraco e ele foi para o inferno. Irmãos, eram muitas pessoas naquela fila. Eram muitas pessoas naquela fila e nenhum que estava ali naquela fila, Alamaia, entrou pela porta da salvação. Foi quando se aproximou, Alamaia, uma senhora, uma mulher. Foi quando se aproximou uma mulher, o anjo começou a ler todas as suas obras. Ela pregava na rua, ela pregava na praça, ela tinha se ficado viúva, ela tinha criado os filhos sozinha depois que o esposo foi recolhido. Ela não quis voltar a casar. Essa mulher almejava a eternidade, ela almejava a Alamaia encontrar Jesus. Havia no seu coração a chama do Espírito Santo de servir a Deus. Havia em seu coração a chama do Espírito Santo de ganhar almas para Jesus. Havia em seu coração a chama do Espírito Santo de encontrar o seu Senhor. Ela era consciente, Alamaia, que ela estava de passagem na terra. Ela não vivia apegada com as coisas do mundo. O foco dela era a eternidade. Ela era disciplinada, irmãos, como uma soldada de Jesus, uma soldada do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que mulher, Alamaia, um mulherão. Isso que é um mulherão. Um mulherão. Uma mulher simples, sem nenhuma vaidade. O anjo leu todas as suas obras. Alamaia. Foi quando ele levantou e disse, ela é escolhida. Aqui está o nome dela. Abriu um telão e apareceu todas as suas obras. Nessa hora eu fiquei muito feliz de ver uma irmã. Irmãos queridos, que coisa maravilhosa. Se os olhos dos irmãos vissem como é Alamaia, como fica o rosto de Jesus quando uma alma entra pela glória. Decalabasubicolaamaia. Quando uma alma entra pela glória, os anjos fazem festa, pois eu escutei eles cantando quando aquela alma decalabasubicolaamaia entrou pela glória. É um tapa na cara de Satanás. Ele não aceita perder almas para o reino de Deus. Decalabaia. Sabe qual é a vingança do povo de Deus? Viver uma vida santa. Essa tem que ser a nossa vingança contra Satanás. Por tudo que ele tem feito a gente fazer, ainda mais quando nós estávamos no mundo. Essa é a minha vingança, é viver uma vida santa, uma vida denegada, uma vida de renúncia, renunciar o que for por amor a Jesus, Alamaia, renunciar o que for por amor a Ele, a sua obra, Alamaia, é almejar a eternidade, é almejar estar com Jesus, Alamaia, porque aquele que ama, almeja estar com Ele, quem embora dessa terra, quem vê a eternidade, quem está de frente com Jesus, Alamaia, parece que a gente fica vegetando, parece que a gente fica vegetando. Muitas coisas da terra perdem o valor.
Tem horas, irmãos queridos, Alamaia, que eu, na minha fraca pessoa, já teve vezes que eu pedi para ser recolhida. Eu creio que muitos dos irmãos que estão aqui me escutando, no momento da provação, da angústia, também já disseram: o Senhor me recolhe. Porque sabemos o quanto é duro, o quanto é difícil pregar a santidade, pregar a renúncia, pregar o evangelho espinhoso da cruz. Muitos ainda vêm aqui me chamar de herege, de mentirosa. Eu não queria passar a experiência, de jeito nenhum. Eu tive essa experiência ontem à tarde, antes de vir aqui para os pés do Senhor, na madrugada com os irmãos. Depois fui deitar, Alamaia, eu disse: eu não quero passar, Senhor. Senhor, eu não quero passar. Por favor, não pida para mim passar essa experiência. Não peça para mim passar, Senhor. Tem alguns que não vigiam, eu não quero que eles olhem para mim. Eu quero que eles olhem somente para ti, pois tua glória é intocável, tu não divides tua glória com ninguém. Eu quero que os meus irmãos olhem para ti, que é a única e brilhante estrela da manhã. É a tua unção que está sobre a minha vida, é a tua unção que está sobre o teu povo. Nada vem de nós. Pode ter 30 anos de crente, 20 anos de crente, pode ter até na terceira unção, na quarta unção pode ser usado tremendamente. Nada é nosso. Nada procede de nós. Alamaia. Eu fiquei questionando o Senhor, não quero o Senhor passar. Por favor, Senhor, eu te suplico, não deixe eu passar mais essa experiência. Alamaia. E o Senhor disse: terás que passar. Terás que passar. E hoje fui fazer os meus afazeres, fazer as minhas coisas. Fui orar e o Senhor disse: por que não passaste quando eu te dei uma ordem que passasse ao meu povo, para elevar a fé do meu povo? Por que não passaste? Foi quando ele disse: se não passares o que eu te ordenei, o que escutaste, o que viste, tu passarás por provação e peleja. Eu disse: tudo bem, eu vou passar. Eu passo. Que teu Espírito Santo coloque as palavras na minha boca. E que teu Espírito Santo visite cada irmão, Alamaia. Que teu Espírito Santo testifique. Porque antes de eu gravar, eu vou para oração. E sempre que eu venho gravar, eu estou no jejum, estou na graça. Para que o Espírito Santo de Deus, Alamaia, que habita dentro de mim, tome a minha boca e fale aquilo que a igreja está precisando. Eu não anoto as minhas experiências. Ele me ajuda a lembrar a cronologia das experiências que eu tenho com o Senhor. Quando o Senhor me dá o alvará para compartilhar com o seu povo. Igreja do Senhor, nós estamos vivendo o tempo da dispensação da graça. A porta da graça está aí, ó, Alamaia, a ponto de fechar. Jesus Cristo está voltando, falta muito pouco tempo para ele voltar. Ele quer frutos, ele quer obras, ele quer almas, ele quer um trabalho, ele quer almas. Um dia orando, ele disse: por favor, me dá almas. O Filho de Deus me disse: por favor, eu quero almas. Me dá almas, minha serva. Eu quero almas. E eu disse: Senhor meu, abra as portas e me leva para onde tu queres e me capacita segundo o teu Espírito para que eu possa fazer esse trabalho para ti. Por favor, me ajuda somente, me capacita para que os meus frutos não sejam de Caim, mas sejam aprovados por ti e pelo Pai e pelo Espírito Santo. Porque Jesus está voltando e muitos estão brincando de ser crente. Estão brincando de ser crente. Estão em cima do muro. A gente está falando: deixa o pecado, deixa a vaidade, deixa as bagagens, deixa o futebol, deixa o adultério. A gente está falando e o pessoal não toma a sério. Não toma a sério. É por isso que eu falo para os irmãos: se alguém aqui escuta meus mensagens e vai para o inferno, não vai ser cobrado das minhas mãos, porque eu prego contra o inferno. Eu fui levantada para pregar contra o inferno. Eu já falei para os irmãos, Alamaia, que o apóstata da fé, ou aquele que começou, Alamaia, no espírito e está na carne, que está se apostatando, ele só vai pregar sobre unção, sobre fé, sobre dons. Ele não prega conserto, ele não prega doutrina, ele não prega santidade, ele não prega renúncia, ele não prega caminho estreito. Porque a unção, quem é que não quer unção? Todo mundo quer unção. Quem é que não quer dons? Todos queremos dons, porque isso eleva a nossa fé, mas nada disso vai nos salvar. Nada disso vai nos conduzir à porta da salvação. Nada. O que nos vai conduzir é deixar as bagagens de Satanás nessa terra. Halabaia, subcolamaia, porque ele tem ódio. Ele tem ódio. Os irmãos não têm ideia como ele bufa quando ele vê um santo de Deus vivendo em justiça, em santidade, em renúncia. É por isso que o levante é muito grande contra o povo de Deus que vive doutrina. É por isso que os irmãos começam a passar peleja quando começam a fazer campanha de oração, jejum, consagração. Ele vai levantar, pegar aqueles que não são libertos dentro da própria parentela para perseguir aqueles que estão querendo subir para a glória e estar na posição de soldado.
Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Alamai, nessa hora o Senhor disse, vês como eu não venho por placa? Todos eles eram de denominações diferentes. Todos aqueles que estavam naquela fila eram de ministério diferente. Alamaia, não é placa que vai salvar-nos. Não é placa. Se você escutar algum pastor falando que somente a graça está aqui, é só aqui gente que opera, é só aqui que tem milagre, caiam fora, que é tudo mentira. Isso é o sistema religioso. Lá embaixo tem um lugar para os idólatras de placa de igreja que os meus olhos viram também. Eu considero os irmãos da Assembleia de meus irmãos, o da Deus e Amor, meus irmãos. É claro que eu não posso considerar, vou dizer, aqueles que pregam heresia, mentiras, os profetas de Baal, os apóstatas da fé. Mas os meus irmãos que pregam doutrina e santidade, sim, Senhor. Óbvio que sim, são os meus irmãos, porque estamos no mesmo espírito, na mesma comunhão, Alamaia. Não é a placa que vai nos salvar. O que nos vai conduzir à porta da salvação é uma vida de renúncia e santidade na presença de Deus, pregando realmente o evangelho da cruz e da santidade, que nos vai conduzir à porta da salvação, que está respaldado na palavra do Senhor. Que está respaldado na palavra do Senhor, que o seu caminho é estreito, é espinhoso, o céu é para quem quer estar ali com o Senhor. Alamaia, o céu é tomado a forças, não é brincadeira. Tantas pessoas naquela fila e só uma eu vi entrando pela glória, só uma eu vi entrando pela glória, repito, só uma eu vi entrando pela glória. Só uma. Só uma. Meu Deus, meu Pai. Não é brincadeira ser crente, não. Ser crente é para corajoso. Corajoso. A gente tem que enfrentar Satanás. A gente tem que enfrentar potestade, principado, os demônios. A gente tem que enfrentar. Essa guerra só vai cessar quando nós formos para a glória. Não tem como fazer a obra e não sofrer retaliação. Não tem como fazer a obra, Alamaia, e não tem peleja. Porque o Senhor testa sim. Ele testa a nossa fé. Ele testa a nossa obediência, a nossa santidade. Ele testa cada minuto. Nós somos testados pelo Senhor. E na medida que a gente vai aprovando nos testes, a gente vai subindo de nível espiritual. A gente vai subindo a escada que Jacó subiu até que o nosso livro da vida seja fechado. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos queridos e amados, Alamaia, que nós possamos realmente querer viver com o Senhor. Almejar ser cada mais a semelhança de Jesus, e não é fácil, porque santo dos santos, somente Ele, mas nós temos que nos esforçar para ser ainda mais santos na presença dEle, em toda a nossa maneira de viver. Se houver assim, uma manchinha nas nossas vestes, ali a gente não entra. Não entra. Se tiver picadura nas nossas vestes, nós não entramos pela glória. Existem pendências que a igreja precisa resolver com o Senhor. Cada um que se analise, cada um que olhe para si, cada um que se autoanalise através do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, que possam dar frutos de arrependimento enquanto há tempo, porque quando o Senhor voltar, Alamaia, não vai subir um povo desconcertado, não vai subir um povo iníquo, não vai subir um povo mundano, vai subir os separados, os puros, os santos, os que vivem a santidade do corpo, da alma e do espírito. É por esse povo, é por este povo que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai vir. A salvação é individual. E eu pregarei doutrina até a morte. Pode colocar uma faca no meu pescoço, o inferno todo se levantar contra a minha vida. Eu pregarei santidade, renúncia e doutrina. Doa quem doer. Ainda que seja chamada de herege, de mentirosa, ainda que me chamem de extremista, tem muitas coisas das quais nenhum pastor me disse. Ninguém pregou para mim santidade, nem doutrina. Tudo foi mediante ao Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Que quando eu disse para o Senhor, a partir de hoje eu não quero ser mais enganada, pois eu fui enganada dentro de uma seita mentirosa, que me fazia pensar que eu ia ser salva porque eu era daquela igreja. A partir de hoje eu não quero ser enganada. Eu vou pregar a tua verdade, Alamaia, até o fim dos meus dias, se assim tu me capacitar para ganhar mais para o teu reino. E o Senhor Jesus Cristo disse, pois bem, assim eu farei em tua vida. E o Senhor tem feito até no preciso momento, se assim eu me permanecer na humildade e na posição de soldada, fazendo tudo aquilo que Ele me ordena que eu faça, fazendo
Apesar da minha relutância em entregar as mensagens, eu sou relutante, irmãos. O senhor não tem ideia, eu sou relutante para entregar as mensagens. Porque tem gente que conta a obra para se vangloriar. Eu sou escolhido, eu sou usado, eu tenho unção. Nada vem de ti, querido e querida. Nada vem de nós. Que o Senhor venha aumentar na nossa vida e a gente diminuir. Que o Senhor venha aumentar na nossa vida e a gente diminuir. Nada vem de nós. Perde o brilho do Espírito Santo para você ver se você não fica feio ou feia. Porque é esse brilho do Espírito Santo, Halamaia, que nos aproxima do Senhor, que nos faz manter com um semblante lindo, Halamaia, e diferente no mundo onde todos são iguais. Igreja do Senhor, depois disso, o Senhor olhou firmemente para mim e disse: passe tudo que viste e escutar-te para o meu povo. Passe tudo, pois, Halamaia, com esta nova mudança em tua vida, começarás a ter experiências mais inefáveis comigo, experiências mais profundas. Inicia um novo ciclo em tua vida, Halamaia, um novo caminho na tua vida. Foi quando o Senhor disse: vamos, te levarei de volta. Foi quando Ele me trouxe e me ordenou que eu passasse, e assim estou passando para a igreja, que não é por placa que o Senhor vai vir, não, porque ali eram diferentes pessoas, de diferentes denominações. O que vai ali, Halamaia, ser relevante, vai ser os frutos de cada um. Os frutos, o Senhor nos orienta através das Escrituras a olhar os frutos e os frutos de cada pessoa. Amém? Eu espero os irmãos hoje, 3 horas da manhã, eu entro 2h30 para estar em comunhão e 3 horas nós iniciamos a oração. O Senhor tem se feito presente cada madrugada aqui. Ontem eu senti forte a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor trabalhou, o Senhor bradou, o Senhor operou, curou, libertou. E eu creio pelos olhos da fé que até o fim desta campanha muitas coisas o Senhor há de fazer para que seu nome seja exaltado, glorificado, manifestado e para que a fé deste povo seja aumentado. Aleluia, glória a Deus. Para que a minha fé seja mais elevada, Halamaia, e que a tua fé também seja elevada. Que ela aumente a tua fé. Porque tudo que nós temos, a nossa fé, e quem opera é o nosso Senhor. Eu espero todos aqui na madrugada de hoje, 3 horas da manhã, eu entro 2h30. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, meus irmãos. Halamaia.